Ô Mário, vou começar do começo, né? Como é que você chegou lá na agência para retirar esse carnê de um financiamento que você havia feito na mesma agência, né? 30 dias antes, né? O que aconteceu lá na frente? Eu cheguei na agência, entrei, me dirigi ao vigilante através do vidro, como eu faço sempre, porque eu conheço minhas limitações, eu sei que eu tenho metal na perna. Bati no vidro, ele olhou para mim, eu suspendi a calça, mostrei que eu tinha um aparelho, ele fez sinal para mim para guardar, foi lá dentro, voltou com uma pessoa, que depois eu fiquei sabendo que era gerente. Ela me atendeu através do vidro, perguntou o que eu queria, eu expliquei, ela perguntou meu nome, ela mandou aguardar, voltou ao interior do banco e veio de lá com um carnê, o meu carnê, e me entregou entre a fresta do vidro. Eu perdi a chave, eu perdi o chão, que eu não entendi por quê. Quando ela me entregou, eu perguntei, mas qual é o problema? Eu preciso entrar para pagar a primeira parcela, porque inclusive só pode pagar no banco. Ela disse, sua presença, sua entrada não foi autorizada. Eu disse, mas por quê? Ela disse, não tem informação a lhe dar, só me informa que não foi autorizada. Eu fiz o escândalo que eu pude fazer e saí dali, fui na delegacia. A delegacia, o senhor registrou um boletim de ocorrência e o delegado fez alguma orientação para o senhor, né? Foi, eu fiz o boletim de ocorrência, na delegacia eu passei mal devido à hipertensão, fiz o boletim de ocorrência e pedi ao delegado que ele me orientou e eu pedi que ele facilitasse a saída de 2 policiais comigo para ir ao banco. Chegando ao banco, foi um policial e uma policial. Aí o policial chamou a atenção do segurança e falou com gesto para a gente entrar. Ele apontou para o policial que ele poderia entrar e que eu não. O policial entrou, conversou com a gerente, aí foi que a gerente disse a ele que eu poderia entrar se ele me acompanhasse da área externa do banco até o caixa e vice-versa. E assim foi feito. Quer dizer, eu fui escoltado um verdadeiro bandido. Eu não entendi porque a porta não travou. Eu não fui até a porta, não havia por que a porta travar. Eu apresentei o meu problema e eu fui barrado. E entrei no banco escoltado, como se fosse um bandido perigoso. O senhor, além de estar indignado com essa situação, também ficou revoltado com a sentença que o juiz expediu, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Um mês atrás eu tomei conhecimento da sentença e foi justamente nessa sentença que me chocou mais ainda, porque o juiz representando o Estado foi muito mais preconceituoso, discriminador e injusto possível. Porque primeiro ele descaracteriza um boletim de ocorrência em uma matéria de jornal, quando ele diz que são provas de insignificante valor. Começa por aí. Depois ele coloca que a única prova dentro da Constituição, de forma legal, foi um policial que me acompanhou até o banco para eu poder efetuar o pagamento. E que esse policial nada acrescentou, a não ser dizer que ao entrar no banco, a gerente comentou com ele de que agora estava tranquila com a presença dos milicianos, que quer dizer polícia. E ainda acrescenta dizendo, é normal a gente ver no noticiário bandidos disfarçados de deficientes para roubar banco. Então, eu sou bandido? Porque alguém faz isso, eu posso ser considerado bandido? Isso é que eu questiono. Eu acho a sentença do juiz extremamente discriminadora. O senhor já havia passado por uma situação semelhante, parecida, ou foi a primeira vez? Não, é constante. Eu evito ir em banco. Um dos motivos de eu sair da capital para vir morar no interior é porque as agências bancárias de interior geralmente são pequenas, não tem essa porta. Eu já passei por infinitos constrangimentos em porta de banco, essas portas giratórias, porque elas travam. Ou então o funcionário que fica ali na porta faz assim pra gente. Eu estou na fila, como todo ser humano, aí ele faz, o senhor sai da fila e aguarda aqui o gerente me liberar a sua entrada. Aí todo mundo passa na minha frente e eu fico lá. Só que na realidade eu não fico. Eu travo a fila, porque é uma forma de obrigar o gerente a levantar e me deixar passar. Porque se todo mundo passar na minha frente, quando eu chegar lá, eu vou ficar o dia todo no banco. Aí eu travo e brigo mesmo. Eu digo, não, eu quero entrar. Se há esse impedimento, chama a gerente. Eu não vou deixar ninguém passar na minha frente. Aí causa um maior reboliço, a gerente vem e me libera para entrar. Mas isso é constante. Porque minha perna é toda de metal. Então não tem como não barrar aquela porta. Agora eu tenho culpa. Se o mundo está cheio de bandido, eu sou o culpado. Eu vou pagar um preço, eu já pago um preço por ser deficiente nesse país.
onde a gente não tem valor nenhum, onde as pessoas olham a gente de cima. Basta você ser deficiente para você ser olhado de cima. Eu não olho ninguém de cima nem de baixo, eu olho todo mundo igual. Eu sou igual a todo ser humano. Eu pago imposto como todo mundo, eu trabalhei minha vida inteira como todo mundo precisa trabalhar. Eu nunca fui coitadinho, minha mãe me ensinou a não ser coitadinho. Eu não abro a boca para dizer que eu sou deficiente, eu sou muito eficiente, eu tenho um problema físico, como tem gente que tem medo de andar de elevador, tem gente que tem medo de subir escada rolante. Todo mundo tem limitação, eu tenho a minha. Preciso ser respeitado, eu sou um ser humano como outro qualquer, normal, um cidadão que cumpre com as obrigações. Estudei como todo mundo deve fazer. Então eu não entendo esse tipo de acontecimento. O fato aconteceu há 4 anos, mais ou menos, né? 2007. A gente percebe que você ainda se sente muito constrangido pela situação ali na porta do ocorrido, né? Ali do banco, né? Eu me sinto constrangido porque eu sempre me considerei uma pessoa normal. A sociedade é que me coloca como deficiente. Me profissionaliza quando me dão carteiras de deficiente. Um ou outro absurdo é você chegar numa agência bancária e o segurança perguntar: você tem carteira de deficiente? Como se eu tivesse um OAB, como se eu tivesse um CRM. Então eu sou profissional como deficiente. Você entendeu? Então eu não entendo isso me choca muito. Eu evito essas situações porque eu sei que eu apronto. Eu chegar numa fila de deficiente e demorar o atendimento, eu questiono. A Constituição está aí para me defender. Se as pessoas não têm conhecimento do que é lei, eu não posso fazer nada. Eu tenho. E vou brigar pelo meu direito até o dia que eu der o último suspiro. Eu não admito falta de respeito. Eu queria que o senhor falasse então agora da sua batalha judicial para reaver essa situação. O senhor entrou com danos morais, né? Eu entrei com danos morais nessa situação. Agora é preciso rever que a sentença do juiz também dá um processo de danos morais contra o Estado. Porque ele foi muito mais preconceituoso do que a funcionária do banco. Porque ele teve um preconceito tão grande que ele emitiu uma sentença sem conhecer. Porque se ele tivesse me chamado para eu dar o meu depoimento, ele teria me visto, talvez tivesse sido diferente. Então ele foi realmente preconceituoso. Ele falou de uma coisa que ele não sabia. Só que o prejudicado foi eu, que eu fui condenado, ele achou improcedente o pedido de danos morais e me condenou a pagar os honorários advocatícios. Conversei com minha advogada, ela disse: você não vai pagar nada, que essa sentença está injusta, eu vou entrar com recurso. E entrou com recurso que está parado já tem 1 ano. Apesar de que existe uma lei que todo processo de idosos de deficiente físico tem que andar rápido, mas nesse país, leis para valer é difícil, né? O senhor que já trabalhou no Tribunal de Justiça, confia na Justiça nessas próximas batalhas? Não confio na Justiça. Eu trabalhei 20 anos no Tribunal de Justiça, mas eu não tenho total confiança porque a Justiça é feita pelo homem. E o homem não é confiável. O ser humano não é confiável. Eu não confio em ninguém. A única pessoa que eu confiava está debaixo da terra, que era minha mãe. Mais ninguém. Eu paro, eu fico esperando você perguntar alguma coisa. Eu dou uma basta, eu fico falando o tempo todo. Vira o bico. O juiz foi muito maior, porque naquele momento lá da porta eu fiz o escândalo. Mas eu já estava acostumado a fazer isso, porque é comum acontecer. Mas quando eu peguei a sentença, eu tinha certeza dos meus direitos, o meu acesso de ir e vir, eu tenho esse direito. Quando eu vi a sentença me vedando esse direito, porque eu sou deficiente, esse termo que a sociedade usa, aquilo me chocou mais ainda. Eu entrei em prantos aqui, que foi o que me levou a mandar carta para a imprensa. O vídeo está na internet, se você permitir, eu posso dizer o nome do vídeo. É Dignidade Sempre. Se todo mundo quiser assistir, vai lá no YouTube, Dignidade Sempre. É só digitar o nome que sai lá, porque é preciso se denunciar esse tipo de coisa. Eu não me calo à injustiça, principalmente por estar invadindo o meu direito de ir e vir. E foi em São Paulo, né? Hein? Foi em São Paulo. Foi na agência Nossa Caixa da Emília Marengo, lá no Tatuapé. E o que eu não entendo é que 1 mês antes eu fui fazer o financiamento e não tive problema nenhum. Cheguei, entrei, sentei, fiz tudo que tinha que fazer. E não foi barrado? Não fui barrado, saí de lá com toda a documentação, voltei para a oficina, entreguei a documentação ao dono da oficina, para providenciar o material para adaptação do meu carro. 1 mês depois acontece isso. Eu acho que por isso mais que eu tomei um choque. Eu não tinha
Tinha por quê? Se eu já, e outra coisa, se tinha um carnê de um financiamento dentro do banco, supõe-se que eu sou uma pessoa idônea. Mas nem assim. Então até hoje eu estou sem entender a posição do funcionário do banco e mais ainda a sentença do referido juiz. E aí eu fico, como você me perguntou, eu fico questionando, aonde está a justiça? Não existe, porque a justiça é feita pelo homem, o homem faz aquilo que ele quer. Quando ele tem o poder na mão, ele faz. A pior coisa que você dá poder ao homem. Ele menospreza o próximo, ele menospreza o outro homem, ele subjuga o outro homem. Fazer o quê, né?